Amado Criador, presente em cada espaço do universo e no mais íntimo do coração, que se eleva em oração, nesta noite me coloco diante da tua presença como mãe e avó, com o espírito aberto em humildade e gratidão. Venho elevar minha alma com fé, rogando para que as vibrações desta prece se propaguem como luz serena, atingindo cada um dos meus filhos e netos, onde quer que estejam, envolvendo-os na certeza de que são profundamente amados, amparados e sustentados pela assistência dos planos espirituais superiores. Senhor, que vês além das aparências e sondas o interior de cada ser, tu que conheces meus pensamentos e as emoções que guardo no silêncio, sabes da saudade que habita o peito de uma mãe, quando os filhos tomam rumos distantes, mesmo que a presença física seja interrompida pelo tempo ou pela distância. Sei que o vínculo espiritual que nos une é eterno e não se desfaz. É por esse amor que ora me coloco diante de ti para entregar cada pensamento que dedico a eles, cada lembrança que me aquece, cada súplica que em silêncio elevo por sua proteção, felicidade e paz. Que esta corrente de luz que brota do meu coração seja sustentada pelos benfeitores espirituais e alcance cada um deles como um abraço invisível que fortalece, consola e ilumina, que possam sentir, ainda que não percebam de onde vem, esta presença amorosa que os envolve e os orienta para o bem. Que os espíritos de luz caminhem com eles em cada passo, em cada decisão, em cada momento de fragilidade. Que afastem os perigos, fortaleçam seus ânimos e clareiem suas escolhas. Que os pensamentos deles sejam elevados às verdades eternas e que o senso de justiça, de bondade e de harmonia esteja sempre presente em suas consciências. Peço com fé que cada lar onde habitam receba neste instante uma visita espiritual amorosa, que esses lares sejam protegidos e harmonizados pela presença do Mestre Jesus. Que suas palavras ecoem em seus corações, trazendo coragem diante das provações, esperança diante das dúvidas e consolo diante das lágrimas silenciosas. Que os desafios que enfrentarem sejam ferramentas de elevação e que nunca lhes falte a fé que sustenta, nem o amparo que vem do alto. Se algum deles, Senhor, estiver em sofrimento íntimo, que esta vibração chegue até suas almas, como um bálsamo, como um lenço suave que enxuga a dor e traz alívio. Se estiverem doentes, que sintam o alento da fé. Se estiverem confusos, que reencontrem o caminho na luz do Evangelho. E se estiverem felizes, que saibam reconhecer essa felicidade como dádiva divina e multipliquem essa alegria compartilhando amor com aqueles que os cercam. Que nunca se sintam sozinhos, pois são amparados por um amor que transcende os sentidos terrenos. Mesmo longe, estou perto. Mesmo em silêncio, estou presente. Mesmo quando nada posso dizer, minha prece os alcança. Jesus, pastor das almas, confio a ti cada passo que meus filhos e netos derem. Ilumina-os com a tua luz, dissipa as dúvidas e remove as sombras. Que sejam instrumentos do bem, vivendo os ensinamentos que um dia receberam com dignidade, compaixão e fé. Se algum deles se afastou da luz, que o teu amor os chame de volta com doçura
que o teu sopro os reconduza ao caminho do Espírito e ao reencontro com os valores eternos. Rogo também pelos mentores que os acompanham, que sejam fortes, presentes e inspiradores, que tenham acesso às suas consciências nos momentos de descanso e que os inspirem com ideias de fé, esperança e harmonia. Que esses mensageiros de bondade os conduzam nas escolhas da vida, aproximando-os dos caminhos traçados para seu progresso espiritual. E que meus filhos e netos, mesmo inconscientemente, possam ouvir essas inspirações sutis e seguir o que há de mais elevado em si. Senhor da vida, acolhe esta oração como um gesto sincero da alma. É o meu amor, puro e constante, que agora se eleva aos céus, rogando amparo e proteção para aqueles que amo. Confio na tua justiça e na tua misericórdia, e ainda que muitas vezes os caminhos me pareçam difíceis de entender, creio que tudo se desenha sob a tua sabedoria. Mesmo que eu esteja distante, permaneço presente em espírito. Minhas palavras se transformam em vibrações, em sinais sutis que tentam alcançá-los e lembrar-lhes que jamais estão sozinhos. Se puderem sentir, neste instante, uma presença doce e leve, como um toque espiritual que os envolve, que saibam, sou eu, em pensamento e prece, envolvendo-os com todo o amor que carrego em mim. Senhor, fonte de bondade e compaixão infinitas, elevo minha alma a Ti com ainda mais intensidade, que esta oração alcance níveis profundos, penetrando os espaços invisíveis da alma e conectando-me espiritualmente com aqueles a quem dedico minha vida. Peço que, mesmo imperfeita, minha vibração seja purificada pelos amigos espirituais, para que chegue até meus filhos e netos como ondas de serenidade, de proteção e de amor verdadeiro. Que entre os laços do convívio e do coração prevaleça sempre o respeito mútuo e que a fé seja o alicerce firme que os sustenta nos dias de fraqueza, medo ou incerteza. Com toda a humildade da minha alma, eu te consagro, Senhor, os meus filhos e os meus netos, confiando com serenidade que em tuas mãos eles estão mais protegidos do que jamais estariam sob qualquer cuidado humano. Que eu possa, mesmo à distância, continuar sendo instrumento de paz e que minhas vibrações silenciosas, mesmo quando imperceptíveis, sejam fontes constantes de amparo, invisível, mas profundamente real. Senhor da existência, luz que guia os corações sinceros, uma vez mais me coloco em sintonia com teu amor infinito, rogando que esta oração alcance as profundezas da alma daqueles que nasceram de mim e a quem amo além do tempo. Cada filho, cada neto, carrega em si um traço da minha história, um reflexo dos meus sentimentos, uma semente do bem que plantei. Que esses fragmentos, agora iluminados pela tua graça, se tornem luzes em seus caminhos, guiando-os pelos labirintos deste mundo repleto de provas. Concede-me, Senhor, a honra de continuar sendo uma presença espiritual positiva na trajetória deles, mesmo que invisível, mesmo que distante. Que meus pensamentos de amor e proteção os alcancem como mãos sutis, acolhendo, animando, levantando suas forças quando fraquejarem. Se um dia o desânimo tocar seus corações, que esta prece
se transforme em ânimo renovado, acordando neles a certeza de que não estão sozinhos, que são assistidos por ti e por mim, mesmo quando meus braços não os alcançam fisicamente. Se em algum momento enfrentarem a solidão, que sintam o calor doce da presença espiritual dos seus protetores e escutem, na sensibilidade da alma, a minha presença silenciosa sussurrando: estou com você. Que esta fé que agora deposito em palavras floresça em seus corações como uma árvore firme, de raízes profundas. Mestre Jesus, conhecedor das emoções humanas mais íntimas, envolve cada pensamento de meus filhos e netos com teu amor, mesmo no turbilhão do cotidiano, que encontrem momentos para o recolhimento, para escutar a própria alma, para dialogar contigo no silêncio que renova, que se habituem a sentir a influência superior e reconheçam a presença dos bons espíritos que falam com suavidade ao coração que está atento. Conduze-os, Senhor, por sendas que favoreçam o florescimento das virtudes, que sejam pacientes nas adversidades, humildes nos triunfos e generosos diante das dores que encontrarem pelo caminho, que aprendam a partilhar não apenas bens, mas tempo, escuta, compreensão e afeto, e que o bem que realizarem retorne a eles como paz, como serenidade interior duradoura. Tu sabes, Senhor, que a vida ensina por muitas vias, pelas alegrias e pelos desencontros, pelas vitórias e pelas separações, que meus filhos e netos, diante de cada experiência, conservem o olhar espiritual desperto, entendendo que tudo tem uma razão elevada, ainda que não imediatamente compreendida, que não se revoltarem nas dores, mas que aceitem os desafios com coragem e extraiam deles crescimento, superação, aprendizado. Intercedo também pelos seus compromissos espirituais, por tudo aquilo que, antes de reencarnarem, aceitaram realizar, que se mantenham fiéis à missão que trouxeram consigo, mesmo sem recordarem plenamente, e que sejam guiados pelas intuições corretas, pelas chances de servir, amar, evoluir e reparar. Se, porventura, se desviarem dos trilhos traçados, que sejam tocados com suavidade por seus mentores e voltem à rota com consciência desperta e vontade transformada. Clamo também por seus laços afetivos nesta existência, que sejam saudáveis, recíprocos, cheios de respeito, crescimento e afeto verdadeiro, que os relacionamentos que constroem não sejam fontes de mágoa, mas portos seguros onde se aprende e se amadurece, que saibam perdoar com sinceridade, ouvir com atenção e compreender com ternura, que suas palavras construam pontes e não muros, que semeiem paz e não conflito. Senhor, inspira-me também, para que nos dias em que a saudade doer mais forte, eu transforme essa dor em caridade silenciosa, em prece constante, em amor convertido, em vibração elevada. Que minha condição de mãe e avó transcenda o tempo e o espaço, tornando-se uma missão silenciosa em favor deles, junto aos benfeitores que os acompanham. Desejo, com a força do meu espírito, que sejam felizes, mas não com a felicidade fugaz que o mundo oferece, e sim com a verdadeira alegria que nasce do bem que se faz, da consciência tranquila, da comunhão contigo,
que sejam úteis, que tenham propósitos elevados, que encontrem sentido em amar e servir, que aprendam a reconhecer as bênçãos em cada pequena vitória e que, ao olharem para trás, sintam que a caminhada valeu. Deposito também nesta oração todas as esperanças que cultivo, esperança de reencontros em planos mais elevados, de afetos eternizados pelo bem, de vínculos amadurecidos pelo esforço espiritual de todos nós, que os filhos e netos que de mim vieram possam um dia tornar-se luz no caminho de outros, multiplicando o amor que receberam, repassando a paz que aprenderam a sentir. Pai amoroso, que vela por todos com compaixão perfeita, com o coração em paz e confiante, continuo elevando esta prece por esses tesouros que me confiaste. Almas queridas, com quem me comprometi espiritualmente, muito antes desta encarnação. Que esta oração seja mais um laço invisível, unindo nossos espíritos na direção da luz, do bem e da eternidade. Que a jornada de cada um deles siga sustentada por ideais nobres e por escolhas baseadas nos ensinamentos do Cristo. Que o Evangelho esteja em seus pensamentos, em seus gestos, em suas palavras, servindo como bússola segura em cada decisão. Que compreendam desde cedo a imensidão da vida espiritual e não se deixem seduzir pelas ilusões passageiras da matéria, que se apagam diante da luz da eternidade. Peço ainda que a presença dos bons espíritos seja constante ao lado de cada um deles, que os amigos designados pela tua sabedoria, Senhor, tenham acesso a seus corações, soprando conselhos serenos, despertando intuições superiores e protegendo-os de toda influência que desvie do bem, e que, durante o sono físico, nos momentos em que seus corpos descansarem, possam ser conduzidos a esferas de amparo e aprendizado, onde recebam instruções, renovação e coragem para viverem, com dignidade, a tarefa que vieram cumprir. Peço a Ti, Senhor, que nenhuma dor que se apresentar no caminho deles seja em vão, que mesmo nas lágrimas possam encontrar a semente da esperança brotando novamente, que diante das perdas reconheçam o toque restaurador da Tua justiça e da Tua compaixão, mesmo nos momentos de frustração, que mantenham viva a certeza de que tudo contribui para o bem das suas almas e que, ao olharem para cada cicatriz da vida, vejam ali uma marca de superação, não um fracasso, um lembrete de que resistiram e aprenderam, não um sinal de queda, que seus espíritos desenvolvam a sensibilidade que transcende os olhos físicos, aquela percepção íntima que reconhece a presença dos que não se veem, que capta a energia dos ambientes e que identifica a dor mesmo nos sorrisos disfarçados. Que sejam atentos ao que não é dito, prontos a oferecer ajuda mesmo quando ninguém mais estende a mão. Que ouçam com o coração e sirvam com o espírito desperto. Agradeço profundamente, Senhor, pelos instantes de convivência com meus filhos e netos, que as memórias, guardadas com ternura, possam ser faróis a iluminar suas escolhas. E se, por obra do tempo ou da vida, hoje estamos distantes fisicamente, que os laços do espírito jamais se desfaçam, que a saudade que por vezes nos aperta seja temperada com esperança, suavizada com fé e aquecida pela certeza do reencontro nesta vida ou na continuidade da existência.
em teu reino infinito. Concede-me, Pai, o discernimento necessário para aceitar o ritmo e o tempo de cada um, que eu não tente moldá-los aos meus sonhos, mas que, pelo exemplo, seja um farol discreto, uma inspiração serena para que eles encontrem sua própria estrada de luz, mesmo quando seguirem caminhos diferentes do que imaginei. Que eu confie na tua providência e descanse sabendo que, sob teu olhar amoroso, nada está fora do lugar. Jesus, mestre e amigo, que as tuas palavras estejam impressas em suas consciências, ainda que não saibam nomear de onde vem essa voz interior. Que o amai-vos uns aos outros não seja apenas um ensinamento decorado, mas uma prática viva e constante no cotidiano de suas almas. Que aprendam a perdoar com profundidade, a enxergar com compaixão, a viver com humildade, e que por esse caminho provem da paz verdadeira, aquela que nasce do dever cumprido e da consciência tranquila diante do bem realizado. Se em algum momento da jornada se sentirem perdidos ou sem direção, que saibam que a tua luz jamais se apaga, que ainda que a noite lhes pareça longa e escura, basta um movimento em tua direção para que tudo comece a se iluminar novamente. Que não se deixem seduzir pelos atalhos que desviam do bem, mas que tenham coragem de seguir pela trilha mais difícil, aquela que conduz à plenitude do Espírito. Que conservem dentro de si a capacidade de sonhar, de amar sem reservas, de acreditar mesmo quando o mundo parecer desanimado. Que não endureçam diante das friezas do mundo, mas preservem em si a fé, a ternura e a esperança viva. Que sejam presença transformadora por onde passarem, que levem consolo, irradiem luz e plantem sementes de renovação na vida daqueles que cruzarem seus caminhos, que saibam cumprir seus compromissos espirituais com dignidade, que se fortaleçam a cada novo desafio e que cresçam a cada adversidade superada. No silêncio das minhas orações diárias, que eu siga sendo uma presença constante, mesmo invisível, ao lado deles. Que cada pensamento de amor que envio em sua direção seja como uma pétala de luz, repousando sobre seus ombros com carinho. Que sintam, mesmo sem me verem, que estou presente, acreditando, amando, esperando sempre o melhor de cada um. Senhor da criação, fonte eterna de vida e misericórdia, com o coração repleto de gratidão e de ternura, eu te entrego agora os últimos sopros desta prece. Que cada palavra proferida nesta oração se converta em bênçãos reais, em vibrações vivas que toquem, de forma invisível, os espíritos dos meus filhos e netos, com paz, alívio e elevação. Que a luz do teu amor caminhe ao lado deles, guiando-os nas noites mais escuras, aquecendo-os nos dias mais frios da alma, mostrando que mesmo nas provas mais intensas, eles nunca estão sós. Que encontrem em ti o refúgio seguro, a voz que orienta, o consolo que não se acha nos bens passageiros do mundo. Que descubram, através da oração sincera e da prática do bem, o verdadeiro propósito da vida na terra. Se em algum momento se afastarem dos ensinamentos do teu Evangelho, que o arrependimento não os paralise, mas que seja a ponte para um novo começo. Que aprendam a transformar erros em lições, quedas em degraus de ascensão e tropeços em
experiências de fortalecimento espiritual. Que nunca esqueçam que o teu amor os envolve em todos os momentos. Rogo, com respeito e devoção, que os bons espíritos sigam ao lado deles, inspirando-os ao estudo, à caridade, à fé vivida. Se estiverem prontos, que desenvolvam com responsabilidade suas capacidades mediúnicas, tornando-se instrumentos de consolo e orientação para os que sofrem, que compreendam que esta vida física é apenas um instante dentro da eternidade e que despertem para essa verdade com coragem, lucidez e entrega. Peço que seus caminhos sejam protegidos de influências negativas, que tenham sabedoria para discernir entre luz e sombra e escolham sempre o bem, não por temor, mas por amor à verdade. Que seus lares sejam templos de paz, onde haja estudo, oração e convivência fraterna. Que o bem esteja presente nos gestos diários, nos olhares acolhedores, nas palavras que edificam. Que tua presença, Senhor, seja constante em suas vidas. Que te busquem não só nas dores, mas também na alegria. Que reconheçam cada detalhe do cotidiano como manifestação do teu cuidado e que despertem a cada manhã com vontade de crescer, amar e servir. Agradeço profundamente, meu Deus, por cada um deles, pelo privilégio de tê-los como parte da minha história, pelas memórias felizes, pelos aprendizados mútuos, pelas provas que também nos aproximaram. Tudo foi bênção, tudo é vínculo eterno, tudo é expressão do teu amor que se revela nas experiências terrenas. Que esta oração continue viva, mesmo após ser dita, que permaneça ativa no plano espiritual, amplificada pelos amigos do bem. Que meus filhos e netos, onde estiverem, a recebam em espírito, sintam seu calor, sua luz, sua presença, e saibam, no mais íntimo de si, que são profundamente amados. Que essa certeza os fortaleça e os conduza pela senda da elevação. E quando chegar o momento de minha partida deste plano físico, que eu possa continuar os acompanhando em prece, em vibração, em serviço. Que nunca se sintam órfãos de amor, pois o amor verdadeiro sobrevive à morte e ecoa eternamente na alma daqueles que se amam em Deus, e que, ao olharem para o céu, reconheçam em sua luz o sinal de que estou ali, em paz, em luz, intercedendo por suas vidas. Encerro, Senhor, esta oração com plena confiança em tua justiça e em tua misericórdia. Com o coração sereno, coloco em tuas mãos os destinos daqueles que amo, sabendo que, sob tua proteção, estarão sempre no caminho mais certo. Que teu amor os envolva, teu evangelho os oriente e teus mensageiros de luz os sustentem, e que, um dia, todos nós, unidos pelos laços eternos do Espírito, possamos nos reencontrar no mundo espiritual, em plenitude, paz e luz. Assim seja. Se essa prece tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também carrega no peito o amor de mãe, de avó, de quem intercede mesmo em silêncio. Porque, às vezes, tudo o que um filho ou neto precisa sentir é que, mesmo longe, mesmo calada, há uma prece viva os envolvendo e um Deus dizendo sim, com seu cuidado eterno.